Trabalhamos agora uma pauta internacional, porque aproveitando que temos uma das mentes mais brilhantes nesse contexto de relações internacionais, te conto que o presidente interino da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou na última sexta-feira o envio à Assembleia Nacional de um projeto de anistia para todos os presos políticos do país e pessoas condenadas por atos políticos desde 1999. Isso, além do fechamento do Helicoide, é o centro de detenção e tortura do regime chavista sob comando de Nicolás Maduro, que foi capturado pelos Estados Unidos no começo do mês. Vamos ouvir a fala da presidente interina Delcy Rodríguez. Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Então, Maduro não vai poder ser anistiado, se for esse caso. Ele foi um violador dos direitos humanos. Mas, professor Solano, ela mencionou reencauzar a justiça. Quando alguém diz reencauzar a justiça, é que não estavam na causa, ou no caos, ou sei lá onde não estava. Mas a pergunta é, se não tivesse a intervenção americana, muito provavelmente o Helicoide continuaria aberto, continuaria torturando e muitos presos políticos continuariam presos. Estou errado? Não. E vou te falar do fundo do coração, ela está usando uma tática política de sobrevivência. Tanto que logo depois ela fez um discurso já dizendo que a Venezuela tem que ficar livre, ela tem que ser soberana, as intervenções, ou seja, ela fez uma agulhada nos Estados Unidos. Mas por que ela está fazendo isso? Muito provavelmente após a reunião do Trump com a Maria Corina Machado, em que ela deu de presente o diploma do Prêmio Nobel da Paz, porque ela sabe que tudo aconteceu, o Trump é um grande responsável pelo que está acontecendo na Venezuela. Se é merecedor ou não, se ela é mais ou menos, isso é irrelevante. Interessa que ele foi um grande responsável pelo que está acontecendo agora. Aí a primeira resposta da Delcy, sobre quem? As suspeitas de que foi a delatora. Ela foi o X9 do Maduro. Ela só apenas entregou quais são os planos de defesa do bunker. Apenas isso, não precisa de muita coisa a mais. Mas continuando, o primeiro ato dela foi, soltaremos os presos políticos. Soltou 80 pessoas. Mentira. Ela não soltou ninguém. O que ela soltou foram indivíduos que eram defensores dos direitos humanos e eram de ONGs e eram internacionais, não eram naturais. Os 800 presos políticos continuaram presos. Qual é a medida que ela faz? Uma anistia, brincando, ampla, geral e restrita, para atingir a todos, inclusive atingir o Maduro.
Mas o Maduro está fora disso. Por qual razão? Porque ela diz que é defensor criminoso, narcotráfico, tarará, não pode. Ou seja, ela já está respeitando aquilo que é uma imposição norte-americana. A grande malandragem dela é criar a sensação de que o grande culpado disso tudo foi o Maduro. Deixa eu dizer, a senhora é uma das grandes culpadas do que está aí. E a senhora deveria ter uma pena e uma prisão pior do que o Maduro, porque o Maduro era medíocre. Ele era medíocre. A senhora não é tão medíocre quanto ele. Muito pelo contrário, a senhora tem uma cabeça estratégica, ao ponto de ser suspeito, haver suspeito que a senhora foi que entregou ele. A senhora, o seu irmão e mais algumas outras autoridades, para sobreviver sabendo que vocês iam cair todos. Mas fica um grande problema. Ela está criando a sensação de que eles vão resolver o problema da Venezuela restaurando a paz, a harmonia e a democracia agora que o grande monstro saiu. O Maduro era um monstro por ser burro, não por o fato de ele fazer sozinho. A senhora, a sua monstruosidade é maior do que a dele. Tenha isso na sua cabeça. E aí nós não podemos esquecer que ela vai tentar sobreviver a tudo isso. O que eu peço aos norte-americanos? Que eles aguentem com ela no máximo 1 ano e reinstaure a democracia por um processo eleitoral e que os verdadeiros líderes da Venezuela possam participar. E nesse processo eleitoral, esta senhora tem que estar excluída, porque terá que chegar a hora de ela responder pelos crimes que ela cometeu. E não foram poucos. E isso é o que tem que acontecer. Mas é uma malandragem política de alguém que quer sobreviver, certamente pressionada pelos norte-americanos, que diz, nós vamos aguentar as bobagens que você vai estar falando, mas você vai ter que trazer elementos concretos. Espero que dentro desses elementos concretos seja a reestruturação do sistema político venezuelano, fazendo uma nova Constituição, que era aquilo que a oposição queria antes de 2017. E essa Constituição foi roubada, essa Constituinte foi roubada pelo Maduro. Espero que venha uma Constituinte nesse futuro. Mas vou te fazer uma jogada de palavras. Há pouco tempo atrás, muitos de nós pensávamos que o Brasil estava indo caminho à Venezuela. Vem a intervenção americana, leva o Maduro para os Estados Unidos, temos agora uma lei de anistia, a possibilidade de que Maria Corina seja voltada a ser elegível, presos políticos soltos, e eu não acredito que a Delcy tenha um dia acordado e diga, vou anistiar a todo mundo batendo palmas, todos esses malandros que estavam colocando presos gente que não procedia para isso. E o Gabriel Orozco, que nós entrevistamos no Arena, é um venezuelano que fugiu do regime, mostrou um vídeo no Instagram em que uma pessoa foi tão torturada que não reconhecia a filha. Sim. O nível de tortura deles era elevadíssimo, Segré. Sem contar aqueles que eles matavam no meio da rua, com os milicianos passando e atirando com metralhadora. Absurdo. As pessoas estavam fazendo. Mas só para pegar aquilo que uma coisa que o Caivano sempre fala, vamos mudar o quê? O que nós vamos mudar? Você fez uma comparação, pegando isso, mudar o quê? Mas fez uma comparação com o Brasil. Eu já vou dar uma dica. Aqueles que estão imberbes na cabeça, comece a botar o bigode. Porque um dos exemplos que a Venezuela está dando é alguém será pego para ser o boi de piranha do sistema. É bom o senhor também começar a olhar para os seus pares, não na casa que o senhor habita, mas os seus pares nos grupos que o senhor frequenta, que eles vão jogar o senhor para as piranhas lhe devorarem. O senhor será o nosso Maduro e não mudará nada.